Núcleo de Educação à Distância. Rede Mário Gatti. Saudações, equipe. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre crises convulsivas em criança. É um assunto muito recorrente nos nossos atendimentos pré-hospitalar. Eu sou a doutora Maíra Clemente e gostaria de conversar com vocês a parte da pediatria, da crise convulsiva pediátrica. Esse tema ele é muito recorrente devido à alta morbidade e alta mortalidade dos pacientes. Estudos falam que 6% das crianças até 15 anos podem chegar a ter uma crise epilética, e desses, 12% acabam chegando a um estado de mal epilético. É o segundo maior volume de atendimento na emergência e perde apenas para os casos de trauma. E é a emergência neurológica mais comum em pediatria. A frequência da crise epilética é maior na faixa etária. E por que a frequência da crise epilética é maior nessa faixa etária? Porque o cérebro da criança ele é mais sensível a descargas neurológicas devido à sua imaturidade e suscetibilidade. E o que é uma crise convulsiva? É uma descarga elétrica intensa a nível cerebral que pode causar danos neurológicos irreversíveis. Por definição, nós temos a epilepsia, que é a doença já previamente instalada. É um quadro crônico e crises convulsivas recorrentes. A crise epilética, ela é essa descarga, é a definição da crise. Ela é a descarga elétrica normal, excessiva, podendo ser focal quando acomete determinada área do cérebro ou generalizado quando acomete os dois hemisférios. A convulsão, ela é a manifestação motora da crise. E o estado de mal epilético, ele é definido como uma crise convulsiva contínua por mais de 30 minutos, ou uma crise ou crises convulsivas recorrentes sem recuperação da consciência neste período de 30 minutos. O pós-ictal é o quadro que acontece após a crise convulsiva, e ele é caracterizado por um sono profundo, cefaleia, confusão mental, dores musculares, e ele pode durar de minutos a horas. A crise convulsiva ela é classificada como tônica, clônica, mioclônica, e a que nós mais chegamos a observar é a tônico-clônica, que o pessoal acaba fazendo mais o contato com a gente para o atendimento, é a tônico-clônica, que é uma fase inicial tônica com contrações musculares, que vai ocasionar aí um quadro de apneia e cianose, seguida por uma fase clônica, que são abalos musculares generalizados, e ocorre perda da consciência e pode acontecer o relaxamento do esfíncter. Gostaria de frisar aqui um quadro que a gente vê exclusivamente na criança, que é a crise convulsiva febril. E por que na criança? Novamente, porque este cérebro em formação, ele é mais suscetível ao aumento da temperatura. E por definição, a crise convulsiva febril, ela é associada a temperaturas acima de 38 graus. Em crianças de 6 meses a 5 anos, com um pico de incidência mais elevado de 1 ano a 1 ano e meio. Algumas outras literaturas aí trazem uma outra faixa etária, mas gostaria de salientar esta faixa etária. Na definição, a crise convulsiva febril ela não tem diagnosticado a infecção do sistema nervoso central e não tem anormalidades metabólicas agudas, como, por exemplo, a hipoglicemia, e não tem históricos de convulsão fora do contexto de febre. A classificação da crise convulsiva ela é importante por predizer o prognóstico desse paciente. Se ela se trata de uma crise simples, ou seja, uma crise que é tônico-clônica, que é generalizada, que ela durou menos de 15 minutos e ela não teve recorrência em 24 horas, e o pós-ictal dela teve recuperação completa, o prognóstico é melhor. Se ela teve uma crise chamada de complexa, na qual observamos uma crise focal com duração de 15 minutos ou mais, e ela pode ter essa recorrência em 24 horas e manter um déficit neurológico focal, aqui a gente lembra da paralisia de Todd,
ou pode ter um pós-ictal aí que não se recupera completamente, ela tem um prognóstico pior para essa criança. A crise convulsiva febril, ela não necessariamente ela vai acontecer novamente, mas nós temos que ficar de olho em história familiar, se o familiar já apresentou quadros de crise convulsiva e esse paciente, ele precisa ser avaliado, porque nós precisamos saber a causa, a origem dessa crise convulsiva. Aqui, gostaria de salientar o tratamento para a crise convulsiva. Nós dividimos aqui essa crise em fases, e o importante aqui para predizer qual o diagnóstico, qual o tratamento nós vamos utilizar, é ter noção de quanto tempo faz que essa crise está instalada. Uma crise de 0 a 5 minutos, que a gente chama aqui de fase 1, que é a fase de estabilização, ela geralmente é limitada, e ela vai ficar só na primeira fase. A conduta aqui é afastar objetos que possam machucar o paciente, orientar quem está nos ligando, o familiar, que nós não devemos segurar o paciente, não devemos colocar nada na boca, não devemos, ou melhor, devemos afastar todos os objetos que possam machucá-lo, e nós precisamos orientar o cuidado da via aérea, falar se finalizou a crise, tem muita saliva, orientá-lo após a crise a colocar esse paciente em decúbito lateral esquerdo, a retificar a via aérea. Isso nós precisamos orientar, porque o cuidado à via aérea aqui é extremamente necessário. Para esse paciente de fase 1 de estabilização, o suporte básico de vida ele é adequado, e é o que o paciente vai precisar no momento. Esse paciente vai precisar, eventualmente, aí, de oxigênio. É importante fazer a dosagem da glicose e corrigir se o paciente estiver em hipoglicemia. Precisamos monitorizar o paciente, e é importante a instalação do acesso venoso periférico. Se essa crise se retornar, o acesso periférico já estará instalado. Se essa crise durar mais do que 5 minutos, atenção! Ou se essa crise recorrer sem o despertar do paciente, atenção! Nós podemos estar falando aqui já de um estado de mal epilético. E, neste caso, é extremamente necessário a instalação da terapia medicamentosa. Qual o primeiro medicamento a ser usado aqui? São os benzodiazepínicos. Essa fase aqui, nós estamos falando de 5 a 20 minutos da instalação da crise convulsiva. E aqui podemos citar o diazepam, midazolam e o lorazepam. Lorazepam muito utilizado, muito citado na literatura. Nesta fase da crise convulsiva, nós necessariamente precisamos encaminhar o suporte avançado de vida. Na fase 3, quando a crise passa dos 20 minutos até os 40 minutos de instalação, nós precisamos entrar com a fenitoína, que é o anticonvulsivante que nós temos aí no nosso APH. Se essa crise ela dura mais do que 40 minutos, nós estamos falando de um estado de mal epilético refratário. E nós precisamos, nesse caso aqui, repetir drogas da fase 2, sedar e bloquear esse paciente, e esse paciente precisa ser garantido via aérea definitiva. Ele vai para ventilação mecânica, nós precisamos entubá-lo. Os benzodiazepínicos são um medicamento de primeira linha, e depende da disponibilidade da experiência de cada um e do local onde está trabalhando para nós definirmos qual o medicamento utilizar. Todos eles nós podemos utilizar de 1 a 3 doses, só que atenção, a partir da segunda dose aumenta-se o risco de depressão respiratória e não aumenta a eficácia do tratamento. O mecanismo de ação aí dos benzodiazepínicos é a inibição neuronal mediada pelo GABA, e os medicamentos que nós vamos utilizar. O lorazepam é muito citado na literatura por ser o mais eficaz e seguro,
não é uma opção para nós no Brasil. Ele não existe na forma endovenosa. Nós temos à nossa disposição o diazepam, na dose de 0,3 a 0,5 miligramas por quilo por dose endovenoso, chegando no máximo aí de 10 miligramas. A velocidade de infusão para ele é de 1 miligrama por quilo por minuto, e por conta do risco de depressão respiratória ser feito mais rápido do que isso. Se caso precisarmos de um antídoto, temos aí o flumazenil, que será utilizado na dose de 0,2 miligramas por quilo endovenoso. O diazepam ele pode ser usado em outras vias, como por exemplo a retal, desde que o paciente seja maior do que 1 mês. E para a via retal, o uso é na dose de 0,5 a 0,2 miligramas por quilo. O midazolam, nosso outro benzodiazepínico utilizado, ele é mais hidrossolúvel e por isso ele pode ser usado em outras vias, como por exemplo a intramuscular, bucal, nasal, retal, na impossibilidade do acesso venoso. No caso de instalação da medicação endovenosa, a dose é de 0,15 a 0,3 miligramas por quilo, numa velocidade máxima aí de 4 miligramas por quilo. Para as outras doses que não endovenosas, nós utilizamos 3 miligramas por quilo. O importante do midazolam é a possibilidade de administração intramuscular. Estudos mostram que o midazolam ele tem um início de ação rápido, e ele tem, depois de entregue a medicação ao paciente, feita a medicação, ele tem a mesma eficácia que o midazolam. Então, no momento de crise convulsiva, onde é complicado, é difícil a instalação do acesso venoso periférico, ele torna uma opção muito importante no tratamento dessa crise convulsiva, porque feito intramuscular, já fizemos o primeiro tratamento aí, já conseguimos entregar ao paciente o primeiro tratamento para essa crise convulsiva. Feito o benzodiazepínico, é importante que nós concomitantemente façamos a fenitoína, o nosso anticonvulsivante. Uma vez que a ação do benzodiazepínico ela é muito rápida e a fenitoína ela deve ser feita na dose de ataque de 10 a 20 miligramas por quilo por dose, e aí chegando ao máximo de 500 miligramas. Nossa segunda terapia aqui, já citado a fenitoína, só gostaria de lembrar aqui, repetindo aí a dose de ataque, a manutenção. Essa medicação ela precisa ser diluída. Ela é muito alcalina, então ela pode causar flebite. Ela vai ser diluída num soro fisiológico a 0,9%. E ela necessariamente tem que ser feita de forma lenta, no máximo 1 miligrama por quilo por minuto, porque ela tem risco de arritmia. Portanto, esse paciente tem que estar monitorizado e sendo aferido os níveis de pressão arterial. Além do anticonvulsivante do idantal, a fenitoína, nós temos o fenobarbital, que é uma droga muito utilizada no estado de mal epilético persistente. As doses são de 10 a 20 miligramas por quilo endovenoso e uma velocidade máxima de infusão de 1 miligrama por quilo por minuto. Importante, complicações imediatas decorrentes dessa droga, elas podem levar o paciente à internação na UTI. Gostaria de deixar aqui uma frase do Michael Jordan. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Muito importante aqui, nós precisamos trabalhar em equipe, com a equipe que está na rua, com a equipe que está na regulação, e nós precisamos trabalhar aqui com os familiares do paciente. Essa é a nossa equipe no momento, para atender essa criança que está precisando de uma rápida intervenção numa crise convulsiva. Então, nós só iremos ganhar esse campeonato se fizermos o nosso trabalho em equipe. Obrigada. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.